Fala pessoal do canal Bellatori Games, tudo beleza com vocês? Um vídeo um pouco diferente, né, do que eu estou acostumado a trazer. Trazendo aqui o jogo Fall Guys de 2020. Vocês devem estar se perguntando, poxa, mas é um jogo um pouco antigo, né? E nada em alta. Mas eu quis, né, na minha primeira gameplay, fazer com um jogo tranquilo, um pouco mais leve de se jogar, mais forte no aspecto lúdico. Já joguei Fall Guys, né, há alguns anos, já estou bem enferrujado, vocês vão ver também que meu level não é muito alto. Gostava muito de jogar com meus amigos, principalmente naquele tempo ali de isolamento, enfim, muito divertido. E é um jogo que, enfim, além de um sucesso estrondoso com a base de fãs, e que teve uma base de jogadores enorme, ele foi um jogo que fez muito sucesso aqui no YouTube, né? Eu lembro muito bem que antes mesmo de jogar eu via vários canais fazendo conteúdo com ele. Enfim, só aumentava a minha vontade de jogar. Mas... Nossa. Mas é um jogo bem interessante. Mecânicas inovadoras, né, vamos dizer assim, no aspecto party, mas que são simples, né? E, enfim, Olimpíadas do Faustão, dos videogames, jogo para todas as idades, pode até parecer um jogo infantil, mas a meu ver, nossa, mas eu passei na penúltima colocação. Mas a meu ver é um jogo bem interessante, que traz possibilidades incríveis. E já estava um tempo sem jogar, voltei agora, dei uma jogadinha antes, né, pra lembrar um pouco dos controles, e comecei a gravar aqui a gameplay. Vi que eles estão com essa ferramenta que apareceu há pouco de feedback de fase, espero que eles usem muito bem isso, não só para a própria equipe, né, que desenvolva as novas fases, aprimore as que já existem, né, da produtora do game, como também utilizem na recomendação, né? Sei que são muitas pessoas em cada fase, mas eu acho que de certa forma com esse feedback dá para fazer uma boa média ali para, não dá nunca para agradar todo mundo, mas tornar a experiência mais animadora para quem joga. Cara, eu acho que... Mas aqui eu arrisquei bastante, hein? Eu acho que Fall Guys é um jogo que veio num momento que todos nós sabemos foi muito difícil na história da humanidade como um todo. Mas... Enfim, contexto de isolamento, pandemia global... mas eu sinto que poderia ter sido um sucesso ainda maior. Se é aquele jogo, talvez não um jogo que a pessoa jogue como principal ali, mas ser o jogo... Acho que não dá pra voltar muito, né? Ser o jogo que a pessoa sempre tem sempre deixa em stand-by ali no seu console, no seu computador, para ocasionalmente estar, né, se divertir um pouco, enfim. Mas eu sinto que talvez um ponto de falha nesse jogo foi justamente que demorou um pouco para que a produtora conseguisse, né, expandir o número de fases, variação de cenários, criar novas mecânicas. E
Ele foi um jogo massivamente explorado, porém ele ficou maçante, né? Ele ficou muito... Rapidamente as pessoas se desgostaram um pouco de estarem sempre repetindo as mesmas fases, enfim. Faz parte. Porém, eu acho que, não conhecendo a fundo os detalhes do game, eu acho que ele ter se mantido vivo até então, quanto outras produções de muito maior orçamento, de produtoras de muito maior prestígio, elas não conseguiram se manter 5 anos tão relevantes como Fall Guys é. E eu continuo achando que é um jogo divertidíssimo, atende todos os públicos e foi um dos motivos que eu decidi fazer esse primeiro gameplay com essa escolha, justamente por entender que Fall Guys é um jogo bem... Eu acho que, na minha opinião, ilustra bem o que eu penso sobre videogames. O jogo tem que ser divertido. Gráficos, eles são importantes, mas não é o realismo por si só que importa no gráfico, né? Às vezes o gráfico é cartoon, como é o caso de Fall Guys, e ele é um jogo extremamente divertido, sabe? E é isso realmente que importa, a experiência do jogador e do usuário. E eu sou adepto de que há espaço para diferentes propostas no mundo dos games, né? Enfim. Sobre o canal, a gente tem postado pelo menos uma análise a cada semana. A gente tentou diversas abordagens, vocês devem ter visto que um caminhão de shorts sendo postados nas últimas semanas. Mas olhando do ponto de vista de resultado, a gente vai tentar uma abordagem um pouco diferente nas próximas semanas. Meu desejo é fazer pelo menos 2 vídeos de análise por semana, e aí quem sabe eu trago uma live, um gameplay. Vai depender muito do... Vai depender muito... Opa! Que sorte, hein? Vai depender muito, enfim, de feedbacks, não só de qualidade de vídeo, como também... Nossa, eliminado. Enfim, feedbacks não só de qualidade de vídeo, como também de alcance, views, enfim. YouTube é uma plataforma muito complicada. Às vezes o mesmo vídeo que eu posto aqui, eu posto em outras plataformas e o alcance é absurdamente diferente, né? Não convém citar o nome delas, mas em outras redes sociais o mesmo vídeo aqui que eu posto aqui, ele tem milhares de visualizações e muita interação, porém uma vez postado no YouTube, ele simplesmente não tem alcance nenhum, o YouTube simplesmente não recomenda. Até hoje é bem difícil de achar o canal, mesmo você pesquisando pelo nome. E, enfim, é uma barreira muito grande para novos criadores. Eu tenho optado por fazer uma divulgação mínima, divulguei apenas para alguns amigos mais próximos que
que eu sei que gostam de games, mas eu acho que, como não são muitos, eu não vejo muito sentido em tá enchendo o meu canal de pessoas que não têm muito interesse de consumir meu conteúdo, então estou esperando que naturalmente, né, ele tenha seu espaço. Sei que é uma tarefa difícil, não tenho pretensão financeira nenhuma com o YouTube, mas é aquilo, eu jogo videogame minha vida inteira e sempre quis ter um espaço para falar de jogos e expressar um pouco daquilo que eu sentia sobre games e sobre o mundo dos videogames. E então tá sendo legal, né, ter agora todas as condições, né, de tá podendo fazer isso com console, computador, placa de captura, enfim, todo o aparato necessário para estar colocando isso em prática. Ainda é uma produção bem amadora, bem abaixo do nível que eu acho que o YouTube exige, e talvez isso seja por si só uma justificativa para o baixo alcance. Mas eu acho que o conteúdo ele é legal. Eu acho que ele, enfim, acho que minhas análises elas conseguem ser diferenciadas. Do que em comparação com a maioria que a gente assiste, né? Acho que não só de conhecimento sobre jogos, mas eu acabo trazendo conhecimentos de outros campos de conhecimento, literatura, filmes, cinema, de maneira geral, né? E isso é legal. Eu faço conteúdo que eu gostaria de consumir. Eu tenho sempre isso em mente. Eu assistiria meus vídeos? Alguns não. Mas outros com certeza, e gostaria dos pontos que eu levanto. Não precisa necessariamente concordar com eles, mas entender que fazem sentido, né? Acho que é o mais importante. As coisas terem uma coerência interna e uma coerência com o mundo real, vamos colocar assim. E nós vamos passando de novo aqui da primeira fase, em 12º lugar. E é isso me pauta bastante. Tem um vídeo para sair sobre Batman Arkham Asylum, que pra mim é o melhor que eu já fiz. É uma saga de jogos que eu gosto bastante e que eu pretendo fazer a trilogia aqui no canal. Gostei razoavelmente do vídeo de Resident Evil, saiu na última semana, mas eu provavelmente daqui a um tempo vou refazê-lo, mas vamos por partes, né? Tem outros assuntos que eu gostaria de trazer antes de estar revisitando os vídeos. O primeiro ali sobre FIFA, realmente o resultado não ficou bom, tanto que eu tive que refazer, mas isso por uma questão de roteirização, de forma de gravar. Não achei por bem tentar uma outra abordagem, ainda estou aprimorando isso, fala, fluidez, entonação, sei que tudo isso importa bastante e, enfim, acho que naturalmente a gente vai conseguir evoluir nesses aspectos. E como agora, né, estou trocando uma ideia com você que está assistindo, porventura eu achei esse vídeo, espero que tenha alguém que assista. Nossa, cara, gostei daquela tartaruga ninja ali, hein? Essa aí eu ia querer. Minha skin é bem genérica. Na época eu queria meio que fazer um que fizesse meio que menção ao Homem-Aranha. Não ficou bem isso não, mas... Nossa. Chorume aqui, que isso. Enfim. Cara, eu sempre... Acho que videogames é cara, uma ferramenta de arte, expressão de arte, assim, excepcional. Tem muitos preconceitos, tá? Às vezes muito atrelado ao público infantil, mas, sendo bem sincero, traz experiências que a gente não
não tem no cinema, principalmente do ponto de vista de interação. E é muito rico, sabe? É uma maneira de expressão artística muito rica. Acho que vai... Infelizmente, que eu vou tentar... Não vai dar. Infelizmente não vai dar. Então, assim, é algo que eu levo com uma expressão artística por si só. Gosto bastante, como eu já disse, eu joguei videogames minha vida inteira. E sou um fã, sou um aficionado. Sem dúvida, às vezes o tom mais sério que eu adoto é justamente por entender que tem elementos artísticos ali. Nem todo jogo consegue aproveitar isso de certa forma. Eu acho que o mundo dos games... Talvez crise não seja a palavra ideal, mas passa por um momento de reentender-se como produção. Alguns anos atrás a gente tinha franquias, né, grandiosíssimas, como Assassin's Creed, Call of Duty, Battlefield, e entre outras, essa eu estou usando como ilustração, mas elas perderam impacto, perderam muito apelo, e muito por conta da época, né, de lançamentos anuais, muitos jogos sendo lançados com bugs. E, cara, eu sou um fanzaço, por exemplo, de Assassin's Creed. Fanzaço. Trilogia Ezio é assim, um dos melhores jogos que eu já joguei. Assim, de ponto de vista de experiência, tá? E, é claro, isso é sempre muito pessoal e muito difícil de se medir. Mas o limbo que, assim, o downgrade que Assassin's Creed sofreu do ponto de vista de impacto cultural é absurdo. É uma coisa, assim, difícil até de entender, né? E me faz pensar que talvez as próprias empresas elas não tratem suas obras com o devido respeito, talvez por um pensamento muito atrelado ali à questão de lançamentos, enfim, muito condicionado por posicionamentos que os acionistas julgam ser producentes, mas é fato que algumas franquias que eram, né, consideradas gigantes e eram basicamente unanimidade no mundo dos games, elas perderam muito o seu impacto. E eu vejo isso com tristeza. Entendo que acho que não é bom e, enfim. Eu não sei, assim, até que ponto... Vou tentar pular daqui, mas acho que não vai dar. Nossa. Galera, tô achando que não vai dar, mas enfim. É algo que a gente vai tratar em algum vídeo, assim, com mais detalhe, com talvez mais informações, com mais análise, rigor. Mas, assim, eu vejo com tristeza essa triste realidade. Pra mim é bem triste, tá? Eu consegui. Muitas vezes, jogos como, por exemplo, Skull and Bones, um investimento absurdo, um desenvolvimento que teve anos, e nada disso garantiu sucesso, nada disso foi capaz de garantir que a experiência fosse boa para os jogadores,
e o jogo está sendo descontinuado, né, da forma que dá para ser descontinuado. Eu acho que live service no mundo dos videogames é algo que está sendo executado de uma forma terrível. Acho que tem espaço para esse tipo de jogo. Mas assim, um dos maiores jogos que se manteve com esse formato, ele foi involuntariamente um jogo que alcançou esse sucesso, que foi justamente o GTA V. E GTA V é um jogo que revolucionou a indústria dos games de uma maneira única. É outro assunto de vídeo que em algum momento eu quero trazer também. É um dos maiores lançamentos do entretenimento. Virou um evento da indústria dos games. E não só da indústria dos games. Da produção de conteúdo de uma maneira geral. A gente não precisa elencar aqui quantos criadores de conteúdo fizeram a sua carreira praticamente por conta do GTA V. Assim, é uma oportunidade muito grande. Inclusive, GTA 6 vai ter aqui no canal no lançamento. Isso aí já podem aguardar, porque eu sei que é uma oportunidade de ouro para produtores de conteúdos novos ganharem seu espaço, né? Vai ser uma batalha, não vai ser fácil, mas se há uma oportunidade, né, de você ganhar relevância, é um lançamento desse porte. A gente nunca sabe para onde o conteúdo da internet vai. A existência de shorts, ela é um novo paradigma, né? A gente tem uma nova geração que está acostumada com conteúdo cada vez mais rápido. Então, provavelmente tem muita maior parte que nem chegou nesse momento do vídeo e faz parte, é natural, se entediou ali pelo caminho e foi fazer outra coisa. É o que eu comento sempre, a nossa atenção está sendo disputada a todo momento. Inclusive, talvez seja, complementando, seja por isso, né, que Fall Guys perdeu um pouco de relevância com o tempo, porque não conseguiu não conseguiu manter-se relevante. Não conseguiu manter-se relevante com nas atualizações, né? Mas faz parte. A gente não sabe, né, como vai ser esse novo lançamento. É um mundo diferente. Hoje em dia mais pessoas têm acesso a uma placa de captura, um console. Muita gente produzindo conteúdo. A produção de conteúdo hoje é muito maior do que na época. Inclusive sempre foi um sonho meu produzir conteúdo. Só que eu esbarrava em uma série de empecilhos, né? Muitas vezes não tinha videogame, não tinha videogame, não tinha placa de captura, não tinha um computador nem para renderizar uma edição. E talvez eu conseguisse, né, se realmente tivesse foco nisso, fazer. Mas enfim, tô fazendo agora. E é isso, galera. Mais de 24 minutos de vídeo gameplay. Não creio que vai editar esse vídeo aqui. Deu para bater um papo legal com vocês. Espero que gostem da proposta. Ainda vendo como é que a gente vai encaixar esses gameplays no canal. E enfim, comentem aí se querem outros jogos, outros formatos de vídeo. Eu acho que a gente vai acabar fazendo uma live em breve. E enfim, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço para todos vocês e até mais, pessoal. Falou!